programação há algumas semanas, segundo volante, pode fazer a função também de primeiro volante, apesar de não ser tão marcador assim. Victor Cantillo tem 26 anos, estava no Júnior Barranquilla da Colômbia e deve assinar um contrato com o Corinthians de 4 anos. Essa negociação totalmente sacramentada, mas falta o anúncio oficial do Corinthians, que deve acontecer nas próximas horas ou no máximo nos próximos dias. Então, essas duas negociações sacramentadas, a do Luan já foi inclusive anunciada oficialmente, falta anunciar oficialmente a negociação, a concretização da negociação com o Victor Cantillo, e tem mais um processo bastante encaminhado pela diretoria corintiana, o processo de contratação do lateral esquerdo Sid Clay. Ele teve uma passagem rápida, mas bastante positiva pelo Corinthians, tem os direitos pertencentes ao Dynamo de Kiev da Ucrânia, uma negociação que chegou a se complicar em determinado momento. Os ucranianos estavam fazendo uma pedida alta, inclusive para liberar o Sid Clay apenas por empréstimo. O Corinthians conseguiu contornar essa situação e o que o Corinthians deve fazer é justamente anunciar o Sid Clay como contratação, mas diferentemente do caso do Victor Cantillo, que deve assinar contrato de 4 anos, vínculo definitivo, pelo menos sob esse contrato de 4 anos, o caso do Sid Clay será um empréstimo por uma temporada. São carências ali que a gente também identifica no elenco corintiano, né? Uma carência no setor de criação, por isso o Corinthians foi atrás do Luan, uma carência por conta da saída do Júnior Urso, que foi negociado junto ao Orlando City dos Estados Unidos, e aí chega o Victor Cantillo, e a carência também na lateral esquerda, por isso o Corinthians foi lá atrás do Sid Clay, que estava com vínculo no Dynamo de Kiev da Ucrânia, não estava sendo aproveitado e deve defender o Corinthians nesta temporada. O Corinthians que tem ali para aquele setor, né, da lateral esquerda, tem o Danilo Avelar, que em alguns momentos chegou a cair no gosto da galera, depois chegou a ser criticado por alguns torcedores. Tem o Carlos Augusto, que é um jogador cria das categorias de base do Corinthians, não está 100% pronto para ganhar uma sequência como titular, pelo menos no entendimento da comissão técnica corintiana. Tem o caso do Lucas Piton, que é uma joia também do Corinthians, uma joia do futsal e que agora está jogando campo, deve disputar a Copa São Paulo pelo Corinthians, mas também não está preparado para ganhar essa sequência como titular. Por isso, era fundamental o Corinthians ir atrás de um lateral esquerdo e por isso o Corinthians já tem bastante encaminhado esse processo de contratação por um ano do Sid Clay. O Corinthians com isso vai moldando o seu elenco, aí vão faltar algumas outras peças, né? Vale a gente pontuar aqui o caso do Michael, que é um jogador que ainda interessa o presidente André Sanches, o técnico Thiago Nunes, mas é difícil negociar junto ao Goiás. O Corinthians chegou a fazer uma proposta ali de mais de 22 milhões de reais e o Goiás negou essa proposta por 50% dos direitos do Michael. Tem outros clubes interessados na parada, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, então bastante complicada essa situação e o Corinthians trabalha até com outras possibilidades para esse tipo de jogador criativo que pode cair pelos lados do campo, né? Tem também o Nicão do Atlético Paranaense, jogador que já trabalhou com o Thiago Nunes, e para o setor ofensivo o Corinthians também trabalha com um nome menos conhecido, o Davó, que na temporada passada defendeu o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians trabalhando nos bastidores, Calheiros, Álvaro, amigos ligados no Tarde Redonda, trabalhando nos bastidores para trazer reforços e também ao mesmo tempo enxugando a sua folha. Já negociou o Júnior Urso junto ao Orlando City, empréstimo encaminhado do Matheus Jesus junto ao Bragantino, tem o caso do Sornosa com empréstimo já sacramentado de uma temporada junto à LDU de Quito, e o caso do Cleison negociado em definitivo com o Bahia. Também faltam esses anúncios, né? O Corinthians se manifestar publicamente, sacramentando e tornando oficial a saída do Cleison, a saída do Sornosa e também a saída do Matheus Jesus. De oficial com relação às saídas, temos apenas a saída do Júnior Urso, mas está tudo sacramentado, consolidado, é só uma questão de tempo para o Corinthians tornar estas chegadas e estas saídas oficiais. Calheiros e amigos do Tarde Redonda. Valeu, André. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho o André volta com a gente aqui no Tarde Redonda, porque ele também tem informações do Palmeiras, mas agora a gente vai debater o Corinthians, que se monta para a temporada 2020, depois de uma temporada apagada em 2019, a gente pode dizer assim, né, Eugênio? E o Sid Clay muito perto, então, de ser anunciado como o retorno dele, né, como novo reforço do Corinthians para 2020. Que tal esse jogador, lateral esquerda? Foi um problema? Muita gente criticando o Danilo Avelar ao longo de toda a temporada. Eugênio, qual a tua opinião? É só colocar que, apesar de uma temporada um pouco apagada, o Corinthians foi o único dos grandes paulistas que levantou taça. Campeonato Paulista. Mas levantou. Exatamente. Os outros nem isso, né? Então, teve essa questão. Eu acho que o Sid Clay é muito bom jogador. A passagem dele pelo clube, às vezes tem essa história, né? Foi uma passagem rápida.
tem até uma brincadeira que é melhor você passar pouco tempo e deixar saudades do que você ficar muito tempo lá e o pessoal encher o saco de você. Então ele fez isso, ele teve uma passagem rápida, a pessoa, opa, todo mundo lembra desse gol que a gente está vendo. Esse gol ficou marcado, né, contra o Paraná Clube, mas é um bom jogador do Atlético Paranaense lá, né, de onde veio também o Thiago Nunes, o novo técnico do Corinthians. Eu acho que a questão toda passa pela parte financeira, né? O Corinthians está fazendo as suas contratações, eu gosto dos nomes que estão sendo trazidos, né? O Luan é aquela questão, será que voltará a ser o Luan? Ele precisava mudar de áreas, na minha opinião. Talvez dê certo, se der certo, é um grande jogador. O Cantilho gosto muito também, eu dou um pouco mais atrás. E a chegada do Sid Clay aí. O Michel, se vier, maravilhoso. Só que a questão é maior do que essa. O Corinthians pode pagar? O Corinthians tem cacife para pagar esses jogadores? Está com as contas em dia? Ano passado terminou em déficit. Mas ele vai contratar porque precisa desesperadamente contratar, porque tem que dar uma resposta para a torcida. Eu acho que estou dizendo aqui, gente, eu não sei quais são as contas do Corinthians hoje. Tenho ouvido muita gente dizendo que ele está com dificuldades financeiras. E aí me remete ao que aconteceu com o Cruzeiro. A gente viu o Cruzeiro montando grandes equipes, grandes elencos, mas o pessoal alertava, olha aí, não tá com esse dinheiro todo sobrando, não. Mas você sabe... Será que pode? Aí ganhou a Copa do Brasil, ganhou o bicampeonato da Copa do Brasil, e daqui a pouco aconteceu. Eu tenho só uma preocupação. Meu temor é só esse. As contratações são boas. Cabem dentro do orçamento. Se couberem, maravilha. Ô, Eugênio, a minha preocupação ela vai além um pouquinho. E naquele momento que o Sid Clay se destacou no Corinthians, como você bem lembrou, a rápida passagem, vamos fazer uma analogia aqui? O Corinthians era aquela casa bonita, reformada, e você trocava uma mesinha, colocava outra, a casa continuava bonita. Time ajeitado. Só que agora, o Corinthians está passando por uma reforma grande e está buscando a mobília. A gente não sabe ainda se a mesinha vai ficar bonita naquela sala. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas a mesinha continuou bonita. Ok, o que eu tô querendo dizer é assim, ó, o Sid Clay ele funcionou, ele encaixou, ele teve um bom rendimento num time do Corinthians que foi muito bem. Sim. Agora, a gente não sabe. Claro que o Thiago Nunes está chegando cercado de confiança pelo trabalho que ele fez no Atlético Paranaense, mas nós estamos falando de um processo de reformulação e isso leva tempo para encaixar. Mas aí não é todo mundo que chega como mister, aí o Jorge Jesus. Não é só o caso do Sid Clay. Sim. Aí vai valer para todo mundo. Mas aí que tá no... Mas diferente dos outros, o Sid Clay, por já ter passado e ter ido bem no Corinthians, a expectativa do torcedor em cima dele, naturalmente, vai ser maior. Mas vai esperar também muito, com certeza, do Luan. Porque o torcedor, ele é emotivo. Ele vai olhar pro Luan e vai ver aquele Luan de 2017. Perfeito. Melhor jogador da América. Ele vai querer ver esse cara em campo. Não vai? Ele não vai pensar no Luan com problema na sola do pé desses últimos 2 anos do Grêmio. Ele vai pensar no cara que chegou lá na final da Libertadores, saiu driblando todo mundo e fez um golaço. É esse o torcedor esse é o Luan que o torcedor quer ver. Então vale claro, com certeza, vale pro Sid Clay, vale pro Luan, vale pro Cantillo. A gente tá passando aqui os gols do Cantillo lá ele fez poucos gols na carreira, mas o torcedor tá vendo os gols que ele fez lá no Júnior de Barranquilla. Ele vai querer ver isso. Não é bem assim. O Cantillo é um segundo homem de meio campo, joga um pouco mais atrás, trabalha muito a bola, troca de passes e tal. Mas eu acho que a expectativa é positiva dentro de campo, porque está se trazendo um técnico que fez um grande trabalho no Atlético Paranaense. E a gente imagina que ele vá conseguir encaixar essas peças nessa casa nova do Corinthians. Então, traz a mesinha, que era bonita na casa que estava montada, mas essa mesinha combina com a reforma? Combina. A cor dela encaixa aqui com a cor do papel de parede que eu estou colocando, não sei o quê, tem um espaço para ela. Então, bota essa mesinha aqui. Eu acho que ele é um bom arquiteto. Ele tem condições de montar uma casa bonita, mesmo com algumas peças que já passaram por ali. Boa. Bom, vamos colocar o Rodrigo Cassino também nesse papo. Cassino, a gente sabe que a torcida criticou bastante, inclusive, a filosofia de jogo do Corinthians, que foi vitoriosa nos últimos anos, mas a torcida queria um time mais ofensivo, um time que buscasse mais o gol, e o Thiago Nunes chega, inclusive, com essa missão. O Sid Clay é uma mesinha que combina com essa nova casa corintiana, na tua opinião? Combina e combina muito bem.
Não que o Avelar, que eu sempre defendo aqui, seja um péssimo jogador. Eu gosto muito do Danilo Avelar, teve altos e baixos. A gente acompanha o Avelar desde a época do Cagliari, né? A gente fazia campeonato italiano aqui no Fox Sports, então era um jogador que já chamava atenção. Ou seja, não é uma posição em que o Corinthians está mal servido, na minha opinião. Só que o Sid Clay, para mim, já é um outro patamar, um outro padrão de jogador. E deixou essa ótima impressão. Grande mérito, na minha opinião, do Corinthians e do Thiago Nunes nesse princípio aí de temporada é ter detectado rapidamente os pontos fracos do time. O time, segundo ele, precisa de um lateral esquerdo. E muita gente reclama disso, sim. Vai precisar de um zagueiro. Não se sabe se o uruguaio lá, o Mendes, vai ser titular absoluto do Corinthians e vai render o que até pode render, porque é um bom jogador. Precisa de um segundo volante. Contratou o Cantídio. Fazia tempo que precisava de um meia que encostasse no centroavante. Pegou o Luan. É uma aposta, mas quase todo jogador que os clubes brasileiros contratam são apostas. Não tem jeito. Agora, na minha opinião, se conseguir uma composição com o Goiás e contratar o Michael, porque na minha opinião o Michael é um jogador diferenciado, não é mais promessa, é um cara que vai chegar, vai vestir a camisa 11 do Corinthians e vai arrebentar. Aí o Corinthians dá um upgrade, na minha opinião, para encostar ali nos grandes favoritos da temporada, que são Flamengo, Palmeiras e Grêmio, não necessariamente nessa ordem. O Corinthians pode se aproximar se conseguir a contratação do Michael. Mas é um jogador só. Só que aí o Corinthians vai poder balancear o seu elenco, porque aí sim tem duas promessas na mesma posição dele. Com o Janderson e o Everaldo, que era do Fluminense, o Everaldo pouco jogou. Para quando não puder jogar o Michael, você tem um jogador com menos qualidade talvez, mas com a mesma característica do drible. E uma outra coisa importante no Corinthians, alguns jogadores têm que deixar de ser promessa. O Pedrinho tem que começar a chamar a responsabilidade. Não adianta limpar para canhota bater, para o goleiro espalmar, para a bola passar raspando. Outro cara que eu cito, que é muito bom jogador, o Matheus Vital. Mas não adianta fazer um gol a cada 6 meses. Tem que começar a resolver jogo. Porque se contratar o Michael não vai resolver todos os jogos. O Wagner Love não vai resolver todos os jogos. O Luan não vai resolver. E aí que se monta uma grande equipe, um grande elenco. Para mim, o Corinthians está muito bem encaminhado com essas contratações. Mas com o Michael, o negócio vai ficar legal. O que assustou foram os valores, né? Foi o valor, né, pedido aí pelo Goiás, cerca de 25 milhões de reais aí para esse investimento. Olha, é pesado, mas vamos entender quem já está no Corinthians. Vitor Cantídio é a realidade, né? Reforço do Corinthians para 2020. Você conhece o Cantídio? Eu conheço agora, aqui no Tá de Redondo, olha aí. O técnico Thiago Nunes chegou ao Corinthians com uma lista de nomes para reforçar o elenco em 2020. Entre eles estava o do colombiano Vitor Cantídio. O volante chamou atenção na final da Sul-Americana de 2018, quando o Atlético Paranaense enfrentou o Júnior Barranquilla. E desde então entrou para a lista de desejos de Thiago Nunes, que chegou a pedir a contratação do atleta ainda no Furacão. Mas o que fez o volante de 26 anos despertar um interesse tão grande no treinador? Na última temporada, pelo Júnior Barranquilla, Cantídio atuou 54 vezes e marcou 3 gols. Mas o ponto forte do jogador, que fez ele se tornar o motor do time, foram os passes precisos para ligar a defesa ao ataque. Pelo Campeonato Colombiano de 2019, superou o número de 2.000 passes trocados e teve 90,9% de efetividade. Com grande visão de jogo, o volante também acrescenta ofensivamente ao time e tem muita qualidade no chute de longa distância. Em um Corinthians buscando mudar a maneira de jogar e querendo adotar uma postura mais ofensiva para as próximas temporadas, Vitor Cantídio pode se tornar peça-chave no elenco. Vitor Cantídio, reforço corintiano. Eugênio, você um entendedor, um profundo conhecedor do futebol sul-americano. O que o torcedor corintiano pode esperar desse jogador que chega com o aval do novo técnico, do novo chefe? Sim, chega indicado por ele até, né? Exato. É um jogador que vem se destacando há algum tempo lá no futebol colombiano.
E a gente pode dizer até no futebol internacional, porque o Júnior é um time que tem participado com relativo sucesso das competições internacionais, especialmente a Copa Sul-Americana. Ele foi semifinalista em 2017, quando foi eliminado pelo Flamengo, e foi finalista em 2018, perdendo a final para o Atlético Paranaense dos pênaltis, né? Um jogo que muita gente achava que o próprio Júnior deveria ter vencido. O Júnior jogou muito bem a partida lá na Arena da Baixada. E aí, dentro desse time, e é o time que foi bicampeão colombiano de 2018 para 2019. E é o atual vice-campeão. É um jogador já de 26 anos, a gente ficava olhando e muita gente pensava, nossa, mas ele não vai sair da Colômbia, não vai dar um salto internacional na carreira, né? Porque os jogadores da Colômbia se destacam e rapidamente saem, né? Às vezes antes de 17, 18 anos já estão saindo, ou com 21, 22. Ele chegou a 26 anos jogando em destaque no futebol colombiano. Na posição dele, é considerado o melhor do país. O Corinthians traz. Tudo é uma questão de adaptação. Se ele vai entender a dinâmica, a velocidade, a intensidade do jogo do Brasil. Eu acho que passa muito pelo técnico fazer esse trabalho com o Cantillo. Vamos entender. Ele é um segundo homem de meio campo, ele é um volante. Ele não é um meia criativo. Não é, a gente está vendo os gols, e a melhor maneira de você ver o jogador é ver os gols que ele faz, mas os gols são muito raros. Ele faz poucos gols na carreira, dá poucas assistências na carreira. Pra você ter uma ideia, a média dele de assistências é 0,05 por jogo. A de gols é menor do que isso. Ele é um jogador de trazer a bola da defesa para o ataque. E toca muito na bola. É aquela referência que você... Vamos fazer uma comparação, o Michael no Grêmio. Você dá a bola no Michael todo o tempo, ele vai pegar essa bola, vai olhar, toca para o lado, recebe de novo, toca para o outro, recebe de novo. Daqui a pouco mete uma bola. Ele vai fazer a bola sair do círculo central e chegar na intermediária em boas condições. Eventualmente, ele pode se aproximar da área, tentar um chute, como é o caso ali, num rebote, numa jogada que saiu, que ele chega como elemento surpresa, mas não é a regularidade. A média dele é de 60 passes por jogo, ou seja, a bola passa muito no pé dele. Desses 60, quase 15, 14 pontos alguma coisa, são passes que são em direção ao último terço do campo, ou seja, saindo da intermediária, chegando no ataque. É isso que ele faz, mas não é o pifador, como você gosta, né, que se usa muito lá no Sul. O cara que mete a bola para finalização, não. Ele vai fazer a bola chegar no pifador. Sim. Essa é a questão. Então, para a gente entender bem, tem boa capacidade de marcação, recomposição defensiva, porque é um volante, mas com a bola no pé é mais de trabalhar, cadenciar o jogo. Velocidade.